Olá, coleguinha. Sou o professor Júlio. Estou aqui para mais uma aula de física nossa, tá bom? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre eletrostática, o princípio sobre o estudo da eletricidade, tá? Eletrostática tem a ver com eletricidade em repouso. A gente sabe que as cargas elétricas dentro dos átomos, os prótons elétrons, eles nunca estão parados, eles estão sempre se movimentando. Mas quando a gente trata da eletrostática, a gente supõe que é um movimento de um local para o outro e, em seguida, esse movimento se estabiliza e a gente consegue observar determinados fenômenos por causa disso, tá bem? O que a gente tem que lembrar? As cargas elétricas no Sistema Internacional de Unidades são medidas em Coulomb, em homenagem a um cientista. A gente tem que lembrar que os prótons possuem carga positiva, a gente tem que lembrar que os elétrons possuem carga negativa e a gente tem que lembrar que os nêutrons possuem carga elétrica nula, tudo bem? O que a gente tem que ter na nossa mente, assim, bem forte, que a gente não pode esquecer nunca, e se você sabe disso, você consegue fazer praticamente tudo relacionado com eletricidade. Carga positiva repele carga positiva e atrai carga negativa. Carga negativa repele carga negativa e atrai carga positiva. As cargas neutras, elas não fazem força em outras cargas elétricas. Lembrando, a carga positiva a gente vai considerar que são os prótons, a carga negativa a gente vai considerar que são os elétrons. E as cargas neutras são os nêutrons, tá? Se você se lembra disso, que está esquematizado aqui agora, você não vai ter dificuldade no estudo da eletrostática. Sempre volte nesse fundamento que as cargas de mesmo sinal se repelem, que as cargas positivas e negativas se atraem e que as nulas, as neutras, não fazem força em ninguém. Tudo bem? A gente vai começar vendo um pouquinho sobre condutores elétricos e isolantes elétricos. Uma coisa que a gente não pode esquecer, quando eu tenho um corpo, o corpo é formado de inúmeros átomos, né? Todo átomo tem seus prótons, tem seus elétrons e tem seus nêutrons. Então, todos os corpos possuem cargas elétricas. Essas cargas positivas estão nos prótons, as cargas negativas estão nos elétrons e as cargas nulas estão nos nêutrons. Isso quer dizer que, por exemplo, eu, que sou feito de inúmeros átomos, eu tenho muitas cargas positivas, eu tenho muitas cargas negativas. Só que, normalmente, essa quantidade de cargas positivas e negativas, ela é igual. Se é uma quantidade igual, eu digo que eu sou um corpo eletricamente neutro. Estou com o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. O que torna especial um condutor elétrico ou um isolante elétrico? O que diferencia um condutor elétrico de um isolante elétrico? Os condutores elétricos, eles possuem cargas elétricas que podem se movimentar dentro dele com grande facilidade. Os isolantes elétricos, eles também possuem inúmeras cargas elétricas, mas que têm grande dificuldade para poder ir de um lado para o outro, tá? A gente diz que essas cargas estão presas dentro das moléculas do isolante elétrico. Já nos condutores, muitas cargas estão livres para poder ficar passeando sem dificuldade. Eu tenho certeza que você tem grande facilidade de identificar o que é um condutor elétrico, o que é um isolante elétrico. Por exemplo, condutores. Nós sabemos que os metais, como ferro, cobre, ouro, alumínio, qualquer que seja o metal, normalmente eles são bons condutores elétricos. Por quê? Se eu pego um pedaço de metal e eu coloco na tomada, eu vou tomar choque. Eu vou tomar esse choque porque a eletricidade sai da tomada, vem até esse pedaço de metal que eu estou segurando e vai passar pelo meu corpo, né? Isso identifica que as cargas estão se movimentando dentro daquele metal ali com grande facilidade. Quem são essas cargas? São elétrons livres naturais da ligação metálica, tá bom? Se a gente pega um pouquinho de água da torneira da nossa casa, a gente consegue tomar choque por essa água da torneira. Significa que a água da torneira da nossa casa, ela é condutora elétrica, tá? Por que essa água da torneira é condutora elétrica?
A água que chega até a nossa casa, ela tem que ser uma água tratada, tem diversos minerais dissolvidos nessa água, então a gente tem íons nadando pela água. Esses íons nadando pela água são cargas elétricas que conseguem se movimentar sem dificuldade. Isso torna a água da nossa casa condutora elétrica. Tudo bem? Se eu pego água pura, que a água pura ela é isolante elétrica, porque não tem carga livre na água pura. Se eu pego um pouquinho de sal, dou uma pitadinha de sal na água, esse sal vai se dissolver, ele vai se separar em íons. Esses íons, passeando pela água, funcionam da mesma forma que os minerais lá da água que sai da torneira da nossa casa. Então a água pura com uma pitadinha de sal, ela se torna condutora porque eu passo a ter cargas livres se movimentando dentro da água, tá? Agora, para se tratar de isolante elétrico, nós sabemos que madeira é isolante elétrico, isopor é isolante elétrico, plástico é isolante elétrico, borracha é isolante elétrico e, como eu havia falado, água pura é isolante elétrico. Açúcar é isolante elétrico. Se eu pego o açúcar, dissolvo na água um pouquinho, solto um pouquinho de açúcar lá na água, a água continua sendo isolante elétrico. Ô Júlio, por que tem essa diferença do comportamento do sal para o comportamento do açúcar na água? Como eu havia dito, o sal, quando ele se dissolve, ele quebra em íons, partículas separadas, cada uma com sua carga positiva ou sua carga negativa. Já o açúcar, quando eu dissolvo ele na água, eu vou ter uma molécula inteira de açúcar nadando pela água. Então isso não me permite ter cargas elétricas livres, quer dizer que a água pura acrescentada de açúcar, ela continua sendo isolante elétrica. Tudo bem? Continuando, a gente vai ver os processos de eletrização, tá? O que é o processo de eletrização? É quando eu pego um corpo que ele está neutro e por um motivo qualquer eu vou deixar esse corpo com excesso de cargas elétricas, seja cargas positivas, seja cargas negativas. Tudo bem? Lembrando que excesso de carga positiva é porque um corpo tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Excesso de carga negativa quer dizer que um corpo tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Quando um corpo tem excesso de cargas positivamente, a gente diz que ele está carregado positivamente. A gente diz que ele está eletrizado positivamente. Quando o corpo tem excesso de cargas negativas, a gente diz que esse corpo está carregado negativamente. Ele está eletrizado negativamente. Tudo bem? Por que um corpo fica com excesso de carga positiva? Por que um corpo fica com excesso de prótons? Por que um corpo fica com excesso de carga negativa? Por que ele fica com excesso de elétrons? Se um corpo tem excesso de elétrons, é porque ele ganhou elétrons. Se um corpo tem excesso de prótons, não é porque ele ganhou prótons. Ele tem excesso de prótons porque ele perdeu elétrons. Tudo bem? Vamos lembrar disso. Se a gente for lembrar um pouquinho da matéria de química, prótons ficam no núcleo do átomo, elétrons ficam ao redor do átomo, passeando ali, girando ao redor do núcleo. Então é mais fácil mexer com o elétron que está do lado de fora ou com o próton que está escondido lá no meio. É muito mais fácil mexer com quem está do lado de fora. Então é por causa disso que quando eu tenho um corpo eletrizado, seja ele positivamente ou seja ele negativamente, é porque ele ou ganhou elétrons ou ele perdeu elétrons. A gente nunca trata nos processos de eletrização com movimentação de prótons, apenas movimentação de elétrons. Tudo bem? Continuando. Primeiro processo de eletrização. Eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? A gente sabe que o atrito é quando a gente tem, por exemplo, duas coisas em contato e elas vão arrastando uma pela outra. A eletrização por atrito nada mais é do que isso. Eu, por exemplo, pego alguma coisa, começo a esfregar em outra coisa, estou atritando uma coisa na outra. Tudo bem? A eletrização por atrito ela acontece tanto em isolantes quanto em condutores.
desde que sejam materiais diferentes, e ela não funciona se eu tenho dois condutores elétricos. Como é que funciona a eletrização por atrito? Eu pego um material, por exemplo, e começo a esfregar outro material por ele. Tá? Enquanto eu estou esfregando, eu estou atritando um no outro, elétrons de um vão passar para o seguinte, elétrons de um vão passar para o outro. Quem vai receber os elétrons? Quem tem maior tendência a ganhar elétrons. Tá? Nesse atrito, cada material tem uma tendência de perder elétrons e de ganhar elétrons. Quem tem maior tendência a ganhar esses elétrons vai receber do outro. Tudo bem? Com isso, elétrons vão ficar ali na parte de fora, alguns elétrons a mais vão ficar ali na parte de fora, um corpo vai ficar eletrizado positivamente, porque está perdendo elétrons, o outro corpo vai ficar eletrizado negativamente, porque está ganhando esses elétrons. Ou seja, na eletrização por atrito, os corpos ficam com carga de mesmo valor, só que um fica positivo e o outro fica negativo. Por exemplo, se nós atritamos vidro com lã, já é de conhecimento que a lã vai ficar, tem a maior tendência em receber elétrons, então a lã vai ficar eletrizada negativamente. O vidro tem maior tendência em perder elétrons, o vidro vai ficar eletrizado positivamente, ok? Para poder fixar o nosso conteúdo, por que eu não consigo eletrizar duas barras metálicas pelo processo de eletrização por atrito? Vamos pensar um pouco, coleguinha. Olha só, a gente sabe que os metais são condutores elétricos, tudo bem? Se os metais são condutores elétricos, quando eu atrito um no outro, eu vou passar elétron de uma barra para outra barra. Assim que uma barra perde o elétron, ela fica positiva. Assim que a outra ganhou o elétron, ela fica negativa. Como a gente viu antes, positivos e negativos se atraem. Então esse elétron que está em excesso numa barra, ele vai ser atraído pela carga positiva da outra barra. Então algum elétron da barra que está negativa vai se movimentar rapidamente para a barra que está positiva, ficando neutro novamente. É por isso que eu não consigo eletrizar duas barras metálicas pela eletrização por atrito. Porque assim que tem a passagem de um elétron para o outro, rapidamente algum outro elétron volta e fica todo mundo neutro novamente. Tudo bem? Eletrização por contato. Eletrização por contato, ela só é possível em condutores elétricos. Por quê? Eu pego um condutor que já está eletrizado, tudo bem? Eu pego um outro condutor que ainda está eletricamente neutro, eu vou encostar um no outro e eu vou ter transferência de alguns elétrons de quem tem mais elétron para quem tem menos elétron. Se esse condutor, a princípio, está negativo, quando ele encosta, os elétrons se espalham. Se esse condutor, a princípio, está positivo, quando ele encosta, os elétrons desse outro que vem para o de cá. Tudo bem? Se eu tenho condutores que o exterior dele for de um é igual ao do outro, a carga vai se dividir pela metade. Se não for idêntico o exterior do condutor, normalmente quem tem o maior tamanho fica com mais carga elétrica. Por exemplo, se eu pego duas esferas metálicas, uma está eletricamente neutra, a outra está eletricamente negativa. Quando eu encosto uma na outra, os elétrons da que já está negativa vai passar para positiva. Depois que eu afasto, alguns elétrons ficaram e outros voltaram com ela. Não quer dizer que acontece transferência de todos os elétrons, tá? Só de alguns. Quem vai ficar com mais carga elétrica? Quem tem o maior tamanho, porque nesse cara que tem o maior tamanho, ele tem mais espaço para poder guardar elétron. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma moeda que está carregada eletricamente, eu jogo essa moeda em cima de um carro. A carga elétrica dessa moeda vai se espalhar por essa coisa toda que é o carro mais a moeda. Quem vai ficar com mais carga elétrica? O carro ou a moeda? O carro é muito maior do que a moeda, claro que o carro fica com muito mais carga elétrica. Tudo bem? Agora uma outra pergunta para você. Por que
que eu não consigo eletrizar dois isolantes por eletrização por contato. Lembre, coleguinha, o isolante, as cargas elétricas estão presas uma na outra. Se as cargas elétricas estão presas, então ocorre que quando eu pego um isolante carregado, eu encosto no outro, eu não tenho a transferência de um para o outro. Tudo bem? Com isso, os isolantes não podem ser eletrizados na eletrização por contato. Tá? Então, pessoal, para poder ver o último método de eletrização, a gente precisa entender o que é indução eletrostática. Tá? A indução eletrostática é um fenômeno que acontece quando a gente pega, por exemplo, uma esfera já eletrizada, não importa se ela é condutora, isolante, elétrica, aproxima ela de um condutor elétrico. No que eu aproximo de um condutor, supondo que eu tenho uma esfera eletrizada negativamente, ela repele elétrons desse condutor para o mais longe possível. Então, eu vou ter uma concentração de elétrons num ponto e no outro ponto eu vou ter uma falta de elétrons. Então, de um lado vai ter excesso de carga positiva, do outro lado eu vou ter excesso de carga negativa. Essa separação de cargas recebe o nome de indução eletrostática quando a gente tem condutores elétricos. Quando nós temos isolantes elétricos, não tem a separação de cargas, porque elas não se movimentam num isolante elétrico, só que esse fenômeno recebe o nome de polarização. Tá bom? Como é que acontece a eletrização por indução? Eu tenho que provocar essa indução, então eu chego com um corpo já eletrizado, próximo de um corpo condutor que seja neutro. Quando eu aproximo esse corpo eletrizado de um condutor neutro, eu vou ter a separação de cargas, eu vou ter a indução eletrostática. Para haver a eletrização, eu tenho que tirar algumas cargas dali. O que a gente pode fazer? Ou eu vou lá, se for algo que não for perigoso, eu posso encostar meu dedo, parte das cargas vão passar para o meu corpo. Ou então, eu posso usar o que a gente chama de fio terra. O que é o fio terra? É um equipamento de segurança usado para poder tirar excesso de cargas elétricas das coisas. Tudo bem? No chuveiro da nossa casa tem fio terra. É por isso que algumas vezes quando a gente vai abrir o chuveiro e toma choque, é que o fio terra não está conectado corretamente. Se ele estiver conectado corretamente, ele evita que a gente tome esse tipo de choque. Tá bom? Quando a gente aproxima esse corpo do condutor elétrico, acontece a indução, eu retiro algumas cargas dele, seja eu encostando meu dedo, seja eu conectando um fio terra, a partir desse momento, esse corpo está eletrizado porque está com excesso de carga elétrica. Tudo bem? Tem um fluxo de elétrons entre o corpo e a terra. Tá? Então eu posso desconectar esse fio terra e esse corpo já vai estar eletrizado. Posso até afastar esse outro corpo aqui que provoca a indução, que ele continuará eletrizado. Tudo bem? Agora uma última perguntinha para vocês. Por que eu não consigo eletrizar um isolante elétrico através da polarização? Pensa bem, o isolante elétrico, como já foi dito várias vezes na aula de hoje, as cargas elétricas estão presas, elas não conseguem se movimentar. Quando eu aproximo o meu corpo eletrizado, ele provoca a polarização, mesmo que eu conecte o fio terra, eu não vou ter movimentação de carga elétrica do meu corpo, do meu isolante, para a terra e vice-versa. Então o meu corpo vai continuar neutro, já que não existe esse fluxo de elétrons. Tudo bem? Por hoje é só. Até mais, até a próxima aula.